De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o advogado Dr. Alencar Campos, que está nos esclarecendo tudo a respeito do assédio moral. É difícil isso, né? Porque como você estava falando, né, Zezé? É bem tênue essa a diferença, linha, né? Para você porque realmente... tem gente que é sem educação mesmo, né? É e grosso. esse ato pode até gerar... Um assédio moral. Não o assédio, o dano moral. Porque o assédio, a consequência... Assédio é uma coisa e o dano é exato, o assédio é o ato do empregador ou do superior ou mesmo do colega de trabalho praticar um ato sistemático para ofender, para humilhar aquela pessoa. Esse é o assédio. O resultado do assédio, um dano. O dano que a pessoa sofreu, um abalo emocional, é até dano de saúde. E isso gera um direito a uma reparação. Então, a grosseria do patrão, chefe, do colega, essa grosseria, ela pode deixar essa pessoa chateada, magoada e até ofendida. E pode sim gerar o direito a uma reparação, mas não caracteriza como assédio. Foi um ato isolado. Uma vez por mês. Exato, alguns atos isolados e sem aquela intenção de te ofender para você se excluir do grupo. Certo. O assédio tem esse ponto. Fazer com que a pessoa, por si só, saia do grupo. Como é que você, como um advogado defensor, para ressarcir esse dano, pode conseguir que, no caso, o detrator pague o tratamento dessa pessoa que foi assediada? Isso. É possível? É possível. Porque o assédio moral ele pode gerar dois tipos de danos. O dano emocional, psicológico. O abalo à moral da pessoa, a dignidade da pessoa. E um outro, ele pode gerar, como nós dissemos, doença. A pessoa pode ter algum problema de saúde. É uma predisposição. Exato. Já. Ele vai ter um problema de saúde, gástrico ou psicológico, e ele vai procurar tratamento. Então, o assediador, ele vai ser obrigado a reparar os atos que ele pelos atos que ele causar, tanto os danos de ordem moral como os de ordem material. Certo. Então, se eu provar o que a gente chama de nexo de causalidade entre o problema que essa pessoa tem e o ato praticado pelo empregador, eu provei que esse problema é decorrente desse ato, o empregador, por óbvio, vai ter que reparar todos os danos que essa pessoa sofreu, inclusive os de ordem material. Então, eu estou tendo que fazer tratamento, comprar medicamentos, e isso é o que a gente chama de dano material, que o empregador fica também responsável. Eu acho que o mais detrator, no caso, né? Sim, o detrator é melhor. É que como a gente está falando em ambiente do trabalho, ainda que o assediador seja um colega, quem vai ser responsável pela reparação vai o ser empregador. O empregador. Vai ser o empregador. Ninguém merece bem. Talvez tem que vigiar. Cuidado, vigia, Luciana. Talvez por omissão, por não ter tomado algumas atitudes. É verdade, por negligência diante do negligência, caso. exato. Você sabe, doutor, eu acho que a maior dificuldade nesse quesito vai ser essas provas, né? Porque são tão assim, né? Sim, até porque palavra na maioria das vezes o assédio ele é praticado de forma velada, né? Só entre empregado e empregador, o assediador e o assediado. É uma loucura isso aí, é naquele psicopata total. Né? Então, a prova realmente é muito difícil. A pessoa vai a juízo, eu fui assediado. Então, e aí? o direito diz, você está alegando, você prove. E sem prova, nada feito. Sem prova, nada feito. Inclusive, uma das recomendações para o assediado é nem esperar chegar na justiça, porque quando a pessoa vai ao judiciário, ele vai buscar a reparação do dano que ele sofreu. A recomendação é que ele lute contra esse assédio antes, porque denuncia. Sim, na grande maioria das vezes, não é o empregador diretamente o assediador, e sim um gerente, um supervisor. Então as empresas, hoje em dia a grande maioria das empresas, elas têm canais abertos de comunicação do seu departamento pessoal, do seu departamento de recursos humanos, para que a pessoa possa levar ao conhecimento de outros aquilo que está acontecendo. Então leve ao departamento de RH esses fatos, leve ao seu sindicato de classe esses fatos, e sempre que for conversar com o assediador, leve alguém junto, um colega seu de trabalho. Se o assediador continuar com esses atos, peça a ele por escrito uma explicação do porquê desses atos, e vai, primeiro, brigando contra para que cesse esse ato e que ele continue a sua vida ali dentro da empresa. Agora, caso esses atos não venham a cessarem, futuramente ele vai conseguir coletar provas para que numa demanda judicial consiga demonstrar os danos sofridos.
Foi ótimo, viu, doutor? Foi bem esclarecedor. É uma Gostei. pena que o nosso tempo acabou. Mas é um assunto muito novo, muito atual, assim, que a gente está começando a descobrir e falar sobre ele agora. Mas A gente vai trazê-lo mais vezes. Eu espero que sim. Foi um prazer imenso, viu, Prazer doutora foi todo Alencar? meu. Obrigado. Obrigada mesmo. Juízo, gente. Beijo, cuidado com o assédio moral também agora, hein? Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.